Olá, meus irmãos, paz eterna para vocês. Como é que tá? Tudo bem com vocês? Meus irmãos, é um prazer estarmos aqui mais uma semana para juntos compartilhar uma mensagem que está escrito em Atos capítulo 2, versículo 37, que vai nos dizer assim: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro então lhe respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Eu coloquei um tema aqui nessa noite, ou o dia, não sei quando você está vendo essa mensagem: arrependimento ou reconciliação. Essa mensagem ela serve para os dias de hoje. Arrependei, porque é chegado o reino dos céus, ou arrependei-vos dos seus pecados. É o que nós vamos decorrer nesse texto. Porque se você fazer uma visita hoje a uma instituição religiosa, chega lá, eles vão ler esse texto e vai chamar você ao arrependimento. Você que nunca aceitou Jesus, entre aspas. Então, para você que está chegando aí agora, entra lá, inscreve no canal, você que não é inscrito, dá um joinha, curte essa mensagem e aperte a opção todas. Eu sou Simar de Unamá e é sempre um prazer poder falar com vocês. Então o tema: arrependimento ou reconciliado? Será que Pedro, quando escreveu arrependei-vos e seja batizado para perdão dos vossos pecados, dá para entender que o arrependimento, o pecado só era perdoado quando alguém se batizasse. É a mesma coisa hoje. As pessoas: irmão, eu tenho que me batizar para tomar ceia, porque aí sim, quando eu me batizar, eu vou levantar um homem novo. É isso que faria um homem novo lá? É o que Pedro está dizendo: arrependei-vos. Será que Pedro tinha a revelação que na cruz Deus reconciliou com o seu povo? É o que nós vamos observar a mensagem dos apóstolos. Antes que Cristo chamasse Paulo, eu costumo dizer, se Deus não chamasse o apóstolo Paulo, hoje o sistema religioso estaria mais forte do que já está. E aí, essa batalha que temos aí hoje: arrependei, seja batizado, toma Páscoa, toma ceia, como doutrina, que isso serve para nossos dias hoje como base de salvação. 1 João capítulo 1, versículo 8 diz assim: se dissemos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, por que há várias tradição hoje que chama as pessoas ao arrependimento? E o batismo de João ainda, que a Bíblia diz que João batizaria na água, mas depois viria um que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Simão, o que é Espírito Santo e com fogo? O Espírito Santo é uma dádiva, era o penhor com segurança para a salvação deles. E o fogo seria o juízo que Deus traria naquela nação e condenaria a carne todas, para que Deus tratasse com o homem no Espírito. Então os discípulos, João, Pedro, Tiago, eles tinham em mente que o pecado era transgressão da lei. Então arrependei e seja batizado para perdão dos vossos pecados, porque todos que chegavam diante da lei era condenado, porque nenhum homem ele conseguiu fazer nem 100 iter da lei. A lei condenava. Paulo diz que a lei, diante da lei, toda boca se calava. Por quê?
o que mostraria na lei era o pecado, eram os erros das pessoas. Como entender este texto então? Se os apóstolos pregavam arrependei vós, então nós precisamos entender o que Paulo falou depois. Será que era a mesma palavra, arrependei-vos e seja batizado? Ou Paulo tinha uma outra percepção da cruz para frente? E se eu continuo pregando arrependei-vos hoje, você está anulando o sacrifício de Cristo, que na realidade o sacrifício não foi para nós. Nós hoje somos beneficiados com aquele sacrifício, porque já nascemos no estado eterno, isento do pecado, não da maldade, isento daquela transgressão da lei, e nós nunca precisamos se reconciliar com Deus, porque nós já nascemos em Deus, eles foram reconciliados. Então vamos ver o que Paulo tinha em mente. Será que Paulo tinha em mente a mesma coisa que Pedro? Quando alguém se convertia, acreditava em Cristo, Paulo mandava ele batizar ou arrepender? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, que vai dizer assim: mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo, e nos confiou o ministério da reconciliação, pois que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Hoje você vê em algum instituto aí religioso dizendo: Deus já reconciliou o mundo com ele, meus irmãos. Vamos viver esse reino eterno, porque o reino de Deus já chegou até nós. Você vai ver isso? Nunca. Você sempre vai ver a mensagem de Pedro: arrependei-vos e crei e seja batizado. Era isso que Paulo tinha em mente? Será que Pedro tinha a plena revelação daquilo que tinha acontecido na cruz? Ou ele pregava o evangelho da circuncisão? Simar, e qual é a diferença do evangelho da circuncisão e o evangelho da incircuncisão? Não tinha revelação no evangelho da circuncisão, porque eles pregavam Cristo, mas tendo a lei como parâmetro para as doutrinas deles. E Paulo não tinha lei como parâmetro. Simar, mas como você me prova? Se você for ler Atos capítulo 21, você vai ver que Paulo pregava no meio dos gentios para que eles deixassem a lei de Moisés, parassem de circuncisar os seus filhos, circuncidar, e todo o rito da lei, Paulo entendeu que teve um fim na cruz, mas Pedro não tinha esse conhecimento. No final da sua carreira, ele entendeu. Colossenses capítulo 1, versículo 19, mais uma mensagem que Paulo pregava aos gentios, dizendo que Deus já tinha reconciliado com o mundo, com o povo. O que faltava agora é eles entenderem essa mensagem e passar a acreditar nessa mensagem da reconciliação. Colossenses 1,19: porque aprove a Deus que nele habitasse toda a plenitude, e que havendo por ele feito a paz pelo seu sangue da sua cruz. Então, aonde foi feito a paz? Na cruz. Pedro sabia disso? Mais ou menos, porque ele ainda mandou o povo se arrepender. Ele não tinha o conhecimento que na cruz os pecados foram perdoados. Por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas. Todas as coisas quer dizer o quê? Quantas coisas? Tanto a que estão na terra como a que estão no céu. Então o céu e a terra, eles já foram reconciliados há 12.000 anos atrás. E o que o povo está pregando arrependimento hoje?
anulando o sacrifício de Cristo e trazendo hoje arrependimento de novo. Enquanto Paulo está dizendo que aprove a Deus que pelo seu sangue ele reconciliou consigo mesmo todas as coisas. Versículo 21. E a vós também, que outrora eras estranho e inimigo. Eles eram inimigos de Deus? Sim, em que? No entendimento pelas vossas obras más. Então, se existe algum inimigo hoje, é o homem que se torna inimigo com a sua mente não querendo entender que o mundo já foi reconciliado. Versículo 22. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, a fim de perante ele vos apresentar santo, sem defeito e irrepreensível. Como a liderança apresenta hoje as pessoas? Pecador. E aqui Paulo está dizendo, agora nós temos que apresentar vocês a eles como santo, acreditando que na cruz Deus tinha reconciliado o mundo. Então não precisava pregar, precisava, porque eles estavam na antiga aliança. E no sangue de Cristo foi feito um novo pacto. Quando Cristo vai lá tomar a última Páscoa, fazer a última Páscoa, ele diz, esse aqui é o sangue da nova aliança. Era um símbolo. Enquanto o sangue de Cristo não fosse derramado na cruz, não tinha nova aliança. Então Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos é nova aliança? Não, porque o sangue não tinha sido derramado. E as pessoas pegam hoje Mateus, Marcos, Lucas e João como base de fé, de regras, e aplica essas doutrinas na vida das pessoas, voltando eles para a lama e anulando o sacrifício de Cristo. Hebreus capítulo 10, versículo 11, que vai dizer assim, ora, todo sacerdote apresenta dia após dia, ministrando e oferecendo, muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca pode tirar pecado. No momento que Paulo escreveu essa carta, meus irmãos, os sacerdotes ofereciam sacrifício pelos pecados, porque o templo ainda estava de pé. Então Paulo está dizendo, mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelo pecado, assentou-se para sempre à direita de Deus. Simão, então Jesus está à direita de Deus? Meus irmãos, Jesus foi uma manifestação. A direita significa poder. Quando Cristo veio, ele recebeu todo o poder no céu e na terra. Deus ficou como Pai, ficou retido. A autoridade passou a ser manifesta no Filho. E quando o reino de Cristo acabou, no ano 70, o Verbo desfez e voltou ao que era. No princípio era o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Então, a manifestação do Filho de Deus, ela acabou. Não existe uma trindade, meus irmãos. Existe manifestação, existiu manifestação. Hoje Deus é tudo em todos. Paulo diz, aqueles que se unem ao Senhor, é um espírito com ele. Versículo 13. Daí por diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por os cabelos dos teus pés. Então, quem eram os inimigos de Deus ou de Jesus naquele presente? Aqueles que não acreditaram no sacrifício e continuaram oferecendo sangue de bode e de boi para que perdoasse os pecados. Mas Cristo já tinha purificado de uma vez por todas. Mas eles se tornaram inimigos porque não creram. Mas a Bíblia diz em 1 Coríntios que aqueles inimigos, eles iam ser encerrados. Deus destruiria eles no último dia, que aconteceu lá. Versículo 14. Pois com uma só oferta
tem aperfeiçoado para sempre, ou que estão sendo santificados. Quem estava sendo santificado? É nós hoje ou era eles que estavam no pecado de Adão? Quando receberam a reconciliação, eles foram santificados. Santificados de quê? Separado. Aquela vida que eles levavam de pecador, já não tinha mais aquela lei que apontava o erro deles, porque Deus já tinha reconciliado consigo o mundo. Hebreus capítulo 9, versículo 26, que vai dizer assim: de outra forma, necessário lhe foram padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação do século, uma vez por todas se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Aniquilar é o quê? Para você. O exército de Roma foi aniquilado. Existe mais exército de Roma? Se ele foi aniquilado? Hoje pode existir, mas no momento. Se alguém entra numa casa e aniquila todas as pessoas da casa, tem pessoa viva ali? Então, quando Cristo aniquilou, ele aniquilou, tirou. Havia uma promessa que no livro de Zacarias, capítulo 3, versículo 9, que Deus tiraria o pecado daquela nação em apenas um dia. E chega em João capítulo 1, versículo 29, João Batista diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas hoje a liderança está dizendo que o irmão é pecador. Sim, mas então ninguém é pecador hoje? Aquele pecado que foi perdoado, não. Hoje, no final, nós vamos falar do pecado. É halal. Aquilo que Deus não tirou e nem perdoou. Tudo está dentro de nós. Agora precisamos dominá-lo com a mente sarada, não presa pela religião e proibindo tudo. Ah, não faça isso, não faça aquilo. Romanos capítulo 5, versículo 8, que vai dizer assim: mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. A teologia hoje diz que Cristo, o sacrifício de Cristo, só vale para você quando você levanta a mão. Eu me lembro quando eu levantei a mão, meu pai, eu estava numa aflição de alma, e quando eu levantei a mão naquele dia, para mim eu estava aceitando a Jesus. E eu era de quem? Eu era filho de quem? Só de Nilceia, seu Júlio? Então aquela alegria, Então para mim eu estava aceitando. Mas o versículo que está dizendo: mas Deus dá prova do seu amor para conosco com eles lá, em que quando éramos ainda pecador, Cristo morreu por nós, por eles. Éramos, é futuro ou é passado? Paulo agora já não tinha mais eles como pecadores, porque Deus já tinha reconciliado o mundo lá na cruz. Logo muito mais, sendo agora 2000 anos atrás, justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Você compreende que a salvação dos espíritos, a ligação de Deus volta a falar com o homem, ligou o homem, foi na cruz. E agora eles precisavam ser salvos de quê? Do juízo que viria sobre todo mundo, terra habitada, nação de Israel. O juízo era baseado na lei de Moisés. Quem pela lei vivesse, pela lei seria julgado. Mas a galera hoje, eles querem dizer que essa ira vai vir ainda no futuro. Qualquer problema que acontece no país, Deus está cobrando. Aparece as profetadas dizendo. Agora eu estava vendo um vídeo que teve um líder muito famoso dizendo que ia ter uma batalha agora. O Deus da direita ou o Deus da esquerda? Qual deles iria vencer? Olha a mente do ser humano colocar a política como ela fosse um Deus.
Aí o Deus da esquerda ganhou, e agora? Será que Deus agora é da esquerda? Meus irmãos, não confunda uma coisa. Não podemos colocar Deus baseado em um projetinho. Deus, ele está acima de tudo e de todos. Versículo 10. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, pela sua palavra. Então, se eles, quando era inimigo, então hoje, como é que a liderança chama um pecador? O pecador é inimigo de Deus? O texto dizendo que não. Quando nós éramos inimigo, o que Paulo tinha em mente quando ele diz quando nós éramos inimigo? O que Paulo tinha em mente foi o pecado de Adão, que passou a todos. Todo mundo, até aquele presente século, quando Jesus veio, estava encerrado debaixo do pecado. Morte espiritual. E aonde abundou o pecado? Na nação de Israel, porque em Israel tinha 613 leis. O pecado abundou nas outras nações? Não, porque não tinha uma lei para condenar eles naquela área que eles pecavam. Mas o erro sempre teve, mas não tinha uma lei. E onde é que o pecado abundou? Diante das 613 preceitos. Mas tinha uma promessa. Onde abundou o pecado? Na nação de Israel. Superabundou a graça. Não é hoje, não. A graça nunca abundou em nós. Nós fomos agraciados porque já nascemos no reino. A graça que eles receberam foi uma graça salvadora dos pecados deles. A graça de Deus, ela manifestou naquela época salvadora. E hoje, Simão, como é que a graça de Deus manifesta? Meus irmãos, a graça de Deus é a bondade dele. É uma bênção, é uma resposta de uma oração. Então ela se manifesta todos os dias nas nossas vidas. Agora, a graça de lá foi manifestada salvando ele dos seus pecados. Hoje você pode receber uma graça aí, você foi curado. Você recebeu uma bênção, você recebeu uma graça, porque Deus é a graça, é um favor que na realidade ninguém merece, mas Ele é bom, sempre bom. Versículo 11: e não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora é agora hoje, quando eu levanto a mão, ou há 12 mil anos atrás? Agora temos recebido a reconciliação. Você não vai ver nenhuma palavra Paulo usando arrependei-vos. Se ele usou alguma palavra para arrepender, é porque alguém enfrentou ele. Tem algum caso que diz, então Paulo joga na cara daquele cara que era para ele se arrepender daquilo que ele estava falando. Ele não está falando do pecado. Mas Paulo tinha em mente que Deus tinha reconciliado o mundo. Ali, aquele mundo habitado que estava debaixo daquela condenação. Gálatas capítulo 4, versículo 4, que vai nos dizer assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar o que estava debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho. Então Cristo veio na plenitude dos tempos. O que era, assim, a plenitude dos tempos? Era o que Deus prometeu através dos profetas, que os últimos dias iria chegar na plenitude dos tempos. Ele iria enviar o seu Filho nascido de mulher, nascido sobre a lei, debaixo da lei, para resgatar todos aqueles que estavam debaixo da lei. A pergunta que não quer calar: você foi resgatado de quê? Será que Cristo te resgatou? Para Cristo te resgatar, você teria que ter nascido debaixo da lei.
e receber a adoção de filhos. A adoção de filhos foi para nós ou foi para eles? Nós nascemos sem pai. A Bíblia diz que Deus é pai dos espíritos. Por acaso, quando nós nascemos sem pai? Nós não temos um pai que é Deus? Eles foram reconciliados. Nós já nascemos do ventre livre. Eles foram reconciliados, se tornaram filhos, e dali Deus forma uma família. Não havia mais distinção de pessoa, nem grego, nem troiano, todos eram filhos de Deus. Mas sim, e a carne, meu irmão, não tem nada a ver com o espírito, é uma luta constante. É o que nós vamos ver na frente. Hebreus capítulo 9, versículo 15, que vai dizer assim: e por isso é mediador de um novo pacto, para que, intervendo a morte para a remissão das transgressões cometidas debaixo do primeiro pacto, o chamado receba a promessa da herança eterna. É muito difícil hoje você chegar para um líder ou alguém que conhece a Bíblia e dizer assim: você foi resgatado por Cristo? Ele vai dizer assim: fui. Mas de quê? Eu fui resgatado das drogas, ele me resgatou. Mas quem que te levou para as drogas? Foi você ou foi alguém? Aqui, Jesus libertou eles porque eles nasceram debaixo do primeiro pacto. Então eles precisavam ser resgatados, porque eles cometeram a transgressão debaixo do primeiro pacto. Então todos eles eram pecadores. Vamos voltar aqui à leitura. E por isso é mediador de um novo pacto, para que, intervendo a morte, para a remissão das transgressões cometidas debaixo do primeiro pacto, o chamado receba a promessa da herança eterna. Para quem que foi um novo pacto? Foi para aqueles que tinham cometido o pecado debaixo do primeiro pacto. Ele estava longe de Deus. Quando a nova aliança veio, feita no sangue, tirando ele daquela transgressão, porque o pecado era transgressão da lei. O que era pecado segundo os judeus? Transgressão da lei. Eles receberam a lei no Monte Sinai, transgrediram ela, caíram no pecado, e agora esse novo pacto estava chamando eles de volta para reconciliar com Deus e receber a promessa da herança eterna. Agora, se eles receberam a promessa da herança eterna, nós já nascemos sem pai? Nós já nascemos sem herança? Me explica esse negócio aí. Deus chama eles e eles recebem a promessa da herança eterna. Você tem noção que é uma herança eterna? Eles receberam a herança eterna. Chamou para ser filho, filiar a Deus. Já tinha sido reconciliado. Agora Cristo perdoa o pecado, faz uma nova aliança e chama eles para uma aliança eterna, filhos eternos. E agora no século 21 nós já nascemos, nós não somos de Deus. Adão pegou todos. Quando Cristo veio e reconciliou o mundo, agora não, eu nasci no pecado de Adão. Para com isso, meu irmão. Para de viver enganado pela religião. 1 João capítulo 3, versículo 4, que vai dizer assim: mas aquele que continua a pecar, transgride a lei de Deus, porque todo pecado é transgressão da lei. Quando o pastor diz que você é pecador, você tinha que perguntar a ele: mas pastor, qual é a lei que eu estou transgredindo? Porque a lei de Moisés vigora até hoje. Se ele tiver a lei de Moisés vigorando, aí tudo bem. É que geralmente eles pegam a metade da lei, né, aquilo que beneficia eles. Então o que era pecado para os israelitas? Transgressão da lei. Por isso que Pedro diz: arrependei-vos, porque ele tinha a lei como parâmetro, porque a lei condenava o ser humano.
Mas ele não tinha a revelação, por enquanto, até aquele período dessa palavra, que na cruz, então o que era pecado, relembrando, transgressão da lei. Pedro não tinha em mente até o período de Atos ali, Atos dos Apóstolos, quando ele manda os irmãos se arrepender. Para ele, a lei ainda vigorava como parâmetro para a salvação. Arrependei, porque ele tinha na lei, porque a lei condenava, mostrava o erro. Mas Paulo tem uma outra percepção, que Deus já tinha reconciliado consigo mesmo ao mundo, não imputando os seus pecados, mas dando o ministério da reconciliação. Se não é hoje o ministério é da reconciliação, não, eu sinto muito, hoje não tem ministério de arrependimento e nem reconciliação. Mas o que você prega? Eu não prego nada, eu só apenas conto a história daquilo que foi feito. Hoje nós já somos reis e sacerdotes vivendo no reino eterno de Deus. Mas todo mundo já nasceu reconciliado, os espíritos reconciliados, os espíritos já nasceu de Deus. Mas a carne, Jesus disse que o espírito estava pronto, mas a carne é fraca. Então existe dois reinos hoje, o reino do Espírito, que é paz, alegria e gozo no Espírito Santo, e o reino da carne, as obras da carne, que não tira você de Deus, mas te traz dificuldade para a sua caminhada. É forte essa palavra, mas é para os adultos. Romanos capítulo 10, versículo 4, que vai dizer assim: porque o fim da lei é Cristo, para que todo aquele que nele crê seja declarado justo. O fim da lei era Cristo, ou o fim da lei hoje é Cristo? Meus irmãos, se o fim da lei hoje é Cristo, você tem a lei de Moisés como parâmetro. Você está debaixo da primeira aliança ainda, lá feita no Monte Sinai. Porque a leitura para nós lermos hoje diz: o fim da lei foi Cristo, para todo aquele que nele cresce. E hoje, como é que eu vou aplicar essa palavra? Meus irmãos, pois o fim da lei é Cristo, para a justificação de quem? De todo aquele que nele crê. Ah, eu creio, mas você está debaixo da lei? Então não aplica isso em nossos tempos hoje, porque nós nunca tivemos debaixo da lei. Quando nós nascemos, o mundo já tinha sido reconciliado com Deus. Mateus capítulo 1, versículo 21, que vai nos dizer assim: e ela dará à luz um filho, a quem chamará Jesus, porque ele salvará o mundo dos seus pecados. É isso que está escrito aqui. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Quem era o povo de Deus quando Jesus veio, meus irmãos? Era o povo israelita. Porque eu só vim somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Deus salvaria o seu povo dos seus pecados. O que era pecado? Transgressão da lei. Sim, mas o pecado de Adão aonde fica? Não fica mais, porque já saiu. Quem abundou no pecado foi a nação de Israel. Os outros estavam separados de Deus, sem Deus na vida. Mas não tinha uma lei para apontar o erro deles. Mas ele estava também desligado de Deus. Mas eles não precisavam arrepender. Eles precisavam crer. Aquele carcereiro lá disse: Senhor, o que eu faço para me ser salvo? Paulo diz: arrependa dos seus pecados. Creia no Senhor Jesus e seja salvo tu e a tua casa. A Lídia,
Quando Paulo pregou para ela, o que eu faço para me ser salvo, Paulo? Creia no Senhor Jesus, tu e a tua casa será salvo. Então o ministério que Deus passou para o apóstolo Paulo foi o ministério da reconciliação, dizendo que Deus não estava mais levando em conta aqueles pecados e ele já tinha reconciliado consigo o mundo. E deu a Paulo, não deu para mim, o ministério da reconciliação. Simão, mas eu preciso me reconciliar. Precisa sim, com aquele que você xingou, praticou mal, falou dele. Aí sim você precisa reconciliar com ele. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24, que vai dizer assim: levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo, sobre o madeiro, para que, morto para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostem sarado. Então, ele levou ou deixou? Eles foram sarados ou eles ficaram doentes? Eles foram sarados lá. E nós hoje nascemos doentes. Arrependa dos seus pecados. O pecado era uma doença que foi passando a impressão de Adão matou a todos, porque todos que nasciam contavam a história que Adão tinha pecado no Éden e ali ele matou a todos. Mas quando Cristo veio, ele veio para que todos tenham vida e vida eterna. Ele levou os pecados. Será que levou mesmo? Porque todo dia tem pecador aí. Ele não levou as maldades. Existe uma diferença muito grande hoje para o pecado que foi perdoado na cruz e a maldade que está dentro de você e dentro de mim. É isso que as pessoas, eles embolam, bota lá no embornar e tira a primeira pedra e diz, pecador. Mas que pecado que ele levaria, que foi aniquilado, que o pecado está aí hoje? Não dá para engolir, irmão. Ele levou os pecados ou levou a maldade? Ele não levou as maldades. Porque a Bíblia diz que tudo de ruim está dentro do homem. Ele não levou nada de dentro do homem. Ele levou a condenação que havia sobre o homem. Gálatas capítulo 5, versículo 19, que vai dizer assim: ora, as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza e lasciva. Por que Paulo agora não diz que o pecado são esses? Porque Paulo entendeu que o sacrifício de Cristo foi válido na cruz. Agora ele não trata mais de obra da carne como pecado, como errar o alvo. Ele trata de obras da carne. A diferença hoje para nós que pregamos a escatologia consumada é essa. Nós temos a maldade do homem como obra da carne. Versículo 20. A idolatria, a feitiçaria, a inimizade, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos. O que mais tem hoje é isso. Versículo 21. As invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a esta, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Como eu vou ler hoje essa mensagem e aplicar no nosso dia hoje? Os que praticam isso não herdarão o reino de Deus. Se o reino de Deus estava chegando lá, hoje eu posso dizer, meus irmãos, você que está praticando essas obras da carne, você não está reinando, você está no mundo de Bob, você está no mundo da carne, da sua vontade, porque o reino de Deus
Não tem isso, não tem orgia, não tem bebedice, não tem glutonaria, não tem prostituição, porque o reino é no Espírito, é paz, alegria, gozo, respeito ao próximo, ama quem está do seu lado, tem uma mente sarada. Então essa pessoa não está reinando. Sim, mas quando ela morrer, ela vai para onde? Vai para o inferno, sepultura, lugar de morto, para onde vai os crentes também. Uma perguntinha: alguém pode praticar obra da carne e o espírito voltar para Deus? Porque hoje as pessoas dizem: olha, fulano matando, está roubando, e quando ele morrer, vai para onde? Para onde você e eu vamos? Para a sepultura. E o espírito dele, Simar, volta para Deus, voltava antes da cruz. Hoje todos os espíritos já estão com Deus, é o Pai dos espíritos. Só que ele está retido na carne. Você precisa ouvir mais a voz do Espírito. E não dar lugar à carne. Alguém que pratica a obra da carne, ou tem aquilo como um hobby, e vive aí perdido no mundo da carne, eles quando morrer vai para onde? A Bíblia responde a Bíblia. Vamos ver então. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5. Seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Meus irmãos, o que estava acontecendo aqui nesse texto? Esse texto aqui, nossos irmãos de Corinto, ele estava com um grande problema lá na sua congregação. Congregação era numa casa onde as pessoas estudavam a palavra. Havia um jovem que tinha uma mãe ali e ela faleceu. E o seu pai arrumou outra mulher. E aquele jovem, ele desrespeitou seu pai. E também com certeza teve um acordo com a sua madrasta. Eles estavam se relacionando. E a congregação toda sabia. Mas o pai não sabia, coitado. Era a Dona Flor e os seus 2 maridos. E o povo estava ali rindo daquela situação. Mandaram uma carta para Paulo avisando o que estava acontecendo. Paulo diz: olha, eu não estou aí em corpo, mas estou em espírito. Será que não tem pessoas para ver isso aí? Para tomar uma decisão, para tirar esse jovem dessa comunhão, desse âmbito familiar? Eu já vou logo entregando ele para Satanás, para que a carne seja atormentada ou disciplinada, e no dia do Senhor, Paulo tinha que o dia do Senhor, irmão, estava chegando, e era verdade, senão Paulo é mentiroso. O dia do Senhor está perto, que perto esse já tem 12 mil anos. Então Paulo: eu entrego ele para Satanás, para que a carne seja esbofeteada, e o espírito seja salvo no dia do Senhor. E aí, quem pratica prostituição, o espírito volta para Deus ou não volta? O texto está dizendo que volta. Aí você tem que falar com a Bíblia então. Então hoje, Simã, o cara que mata, rouba, ele quando ele morrer, ele vai para o inferno, sepultura, Sheol, lugar de morto. Jesus ficou 3 dias na sepultura, 3 dias no inferno, a Bíblia diz. Meus irmãos, a salvação nunca foi pelos atos que o homem pratica. A salvação foi uma dádiva de Deus. E como é que você quer hoje trazer as obras como referência para ser salvo no Espírito? Não tem lógica. Não é pelas obras, para que ninguém se glorie. A salvação nunca foi pelo mérito humano. Foi um dom de Deus para todos os espíritos. Aquele jovem
o espírito voltaria para Deus, porque o pecado de Adão ainda imperava e não tinha chegado os últimos dias, o fim dos tempos. Mas no ano 70, todos os espíritos foram libertos daquela condição de morte. Eles não estavam mortos, porque o espírito não morre. Ele estava na condição de morto. Eles vinham e não voltava, ficava preso por causa do pecado de Adão. Mas chega no fim dos tempos, no ano 70, na queda de Jerusalém, o templo é destruído e ali se finda o fim dos tempos, e Deus agora, ele habitaria em todo ser humano. Mas se Deus habita em todo ser humano, habita. Mas nem sempre a carne consegue entender os desígnios de Deus. O livro de Jó diz que Deus fez o homem e colocou a eternidade dentro dele. Mas muitos não conseguem compreender e morrem sem saber e sem participar dessa vida e vida eterna, vida longa. Melhor noite para você, paz eterna e até uma outra oportunidade.